Vamos falar sobre o transtorno do espectro autista na perspectiva médica, familiar e escolar. Em 1999, foi criado o símbolo do autismo, que conhecemos até os dias de hoje. O objetivo desta figura era conscientizar sobre o TEA. O símbolo também é popular para demonstrar apoio à causa e informar a população sobre os direitos de quem está no espectro. Por esse motivo, é comum que você encontre esse símbolo em placas de filas preferenciais, em farmácias e supermercados, por exemplo. Para a medicina, o que é o transtorno do espectro autista? Dr. Darling, médico clínico geral há 12 anos e hoje vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Né? Partindo do significado, ou seja, os transtornos de espectro autista são distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por déficit de atenção e comunicação social, padrões estereotipados e repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual irregular, frequentemente relacionado com retardo mental. Geralmente, o diagnóstico e os seus sintomas e sinais começam a se desenvolver desde a infância. Normalmente, sobre os 3 anos, é até possível fazer o diagnóstico dos transtornos do espectro autista quando temos crianças que não fazem contato visual com as pessoas, não tem uma interação social. Você vai ver crianças que ficam isoladas, não fazem interação com outras crianças. A causa não está bem estabelecida. Se fala sobre doenças como rubéola, citomegalovírus, que influenciam. Tem um componente genético que a gente pensa, mas em si não uma causa estabelecida. Ele tem 2 características principais do transtorno do espectro autista, que seriam os déficits persistentes de comunicação e interação social, ou seja, são pessoas que não interagem diretamente com a sociedade, com outras pessoas. Se você interagir, ele não olha diretamente para você, geralmente a pessoa olha para baixo, não tem uma interação direta com as outras. Tem padrões repetitivos, restritivos de comportamento, interesses ou atividades. Não há compartilhamento de emoções. Há déficit de comunicação social não verbal, ou seja, ele não tem uma linguagem extraverbal. Quando a gente, por exemplo, você fica com raiva, você faz gestos, ele não tem essa comunicação. O déficit no desenvolvimento e na manutenção de relações. Ele tem dificuldade, ele não consegue estabelecer relações de amizade, estereotipados e repetitivos. Por exemplo, eles criam um padrão sobre na hora de interagir. Você vai ver eles, antes de fazer as coisas, você vê que ele, por exemplo, estralam os dedos, falam frases repetitivas constantemente, tem uma adesão inflexível às rotinas. Por exemplo, na hora de tomar o banho, ele vai fazer espécie de um ritual. Na hora de almoçar, na hora de comer, na hora de conversar com alguém, ele tem um ritual que é inviolável. Ou seja, toda vez que você observar, você vai ver que ele faz aquilo. Ele faz esse ritual antes de fazer aquilo. Tem interesses muito restritos a normalmente fixos. Ou seja, eles não se interessam. Tem crianças autistas que só têm interesse, por exemplo, por carros. Ele não se interessa por nada mais que não seja carro. Ou tem interesse restrito, por exemplo, a cavalos. Ele não quer saber de outra coisa que não seja sobre cavalos. São exagerada ou falta de reação a estímulos sensoriais. Por exemplo, textura, indiferença aparente a dor ou temperatura, entendeu? Ele não tem uma reação. Se você, alguém
furar, você vai reagir. Eles não, a vezes você está furando, não é a classificação. Que isso leva à classificação do grau do transtorno do espectro autista. Leve, moderado, mais severo, dependendo da capacidade que ele tem de aprender e a capacidade intelectual que ele tem com respeito à sociedade. Que a questão da avaliação é o exame clínico e o diagnóstico é observacional, ou seja, você precisa observar o comportamento da criança. O diagnóstico começa depois dos 6, 7 anos que ele deve ir à escola e a própria interação entre os alunos já começa a chamar a atenção porque ele não se enturma com as outras crianças, porque ele não tem interesse em todos os assuntos e temas que tem na escola, ele simplesmente se foca naquilo ali porque ele tem aquela rotina, aquele ritual de fazer as coisas, entendeu? Então, tem testes que se fazem, testes de rastreamento, que tem o Social Communication Questionnaire, o Autism Diagnóstico Observation Schedule, que são testes que geralmente são aplicados por psicólogos ou pediatras especializados no desenvolvimento e comportamento dessas crianças, para ter o diagnóstico. Aí você pode fazer, dependendo, você procurar a causa, você pode fazer testes de distúrbios metabólicos hereditários, testes genéticos, buscando alguma informação genética. E o tratamento é uma terapia comportamental, fonoterapia, você pode fazer terapia física e ocupacional, e em alguns casos terapia medicamentosa, dependendo do grau de complexidade de cada caso. Cada caso é um caso, então precisa ser avaliado cada um. Você faz terapia de fala e linguagem. O tratamento medicamentoso pode ajudar a aliviar os sintomas, por exemplo, sintomas comportamentais, como por exemplo a parte ritual. Você pode usar a risperidona, você pode usar outros medicamentos para aliviar esses sintomas comportamentais, mais que tudo, entendeu? E você faz um tratamento multidisciplinar, no qual a família faz parte importante do tratamento, porque precisa compreender porque o transtorno do espectro autista, como deve ser tratado, o acompanhamento, se faz treinamento dos familiares para ajudar a criança. Isso é importante no caso do diagnóstico também, porque a mãe vai referir, meu filho não gosta de brincar, meu filho, isso é importante para a gente ter essa observação. É isso, de fato é muito importante a gente saber mais do que a gente está lidando, até para lidar, né, para tratar da forma correta, até muitas vezes para prevenir o preconceito, para prevenir... Que as pessoas precisam saber que o tratamento do espectro autista não é que a criança quer ser desse jeito, ao contrário, precisa do apoio dos outros, da compreensão, precisa de que as pessoas cheguem perto da criança, cheguem perto da pessoa, sejam os iniciantes do relacionamento, porque a gente sabe que a pessoa com transtorno do espectro autista tem dificuldade para iniciar relacionamentos. E se a pessoa começarem a criar o preconceito e se afastarem dele, eles ficam mais afastados ainda. Isso a gente vê também a importância de os pais tenham essa consciência, porque muitas vezes o pai até observa alguma coisa, mas com medo do resultado, ou então com medo de aceitar, acaba não levando ao médico, afastando, né, esse diagnóstico e acaba prejudicando a própria criança. Isso é importante. É necessário que os pais aceitem o transtorno do espectro autista de seu filho, porque quanto mais você retrasar o diagnóstico, quanto mais você retrasar a terapia e o tratamento, mais difícil de controlar os sintomas, mais difícil de você lograr uma interação. Quando você começa desde pequeno a fazer terapias, a fazer interações, é mais fácil você ter uma resposta melhor. Criado pelos próprios autistas, o logotipo da neurodiversidade é o símbolo mais aceito pela comunidade autista.
Ele consiste em um sinal do infinito nas cores do arco-íris. Esse símbolo do autismo é utilizado como uma alternativa à fita do quebra-cabeça e celebra a esperança e a diversidade de expressão dentro do espectro. Qual a visão da família sobre o transtorno? Boa tarde, me chamo Verbinha, tenho 35 anos, sou mãe de Arthur Nicolas, de 11 anos, que é autista leve. O primeiro contato que eu tive com o autismo, a primeira vez que eu ouvi falar do autismo, tem uns 20 anos. Foi quando eu assisti um filme chamado Uma Viagem Inesperada, que conta a história, relata a história de uma mãe de 2 crianças autistas, de moderado a severo. E a luta muito grande. E naquele momento eu disse, Senhor, não me permita ter um filho assim. Porque era surreal o que aquela mulher passava. Mas no final das contas, os meninos conseguiram se encontrar. Um foi para a faculdade de música, o outro seguiu na parte de educação física. E aí passou-se os anos. Eu tive meu primeiro filho, com diagnóstico de TDAH, e tive o segundo. Fiz minha faculdade de pedagogia. Logo depois da faculdade, eu estava fazendo a pós em psicopedagogia, no qual eu sempre muito ligada ao TDAH, por já ter filho com TDAH. Falei sobre dislexia também, que o meu TCC foi sobre dislexia. Só que tinha algo que não estava andando da maneira que deveria. Meu filho mais novo, demorou de falar, corria para um lado e para o outro. É porque é muita informação. Mas, enfim, eu não achava que seria isso, porque na época não era muito debatido o assunto do autismo. E aí, quando a gente foi no neuro, chegando lá, eu falei, doutor, a queixa, eu achando que sabia alguma coisa, é dislexia? E ele olhou para mim e falou assim, não, mãe, dislexia não, a gente vai investigar autismo. E aí foi quando o mundo caiu, Fiquei assim, meu Deus, como assim autismo? Tem uma parte que a gente chama de luto, que é que a mãe não aceita, Muitas mães não aceitam, porque é algo que não tem cura, tem tratamento. E aí Arthur estava indo para o fonoaudiólogo, começou a ecolalia, que é repetir o que a gente fala, Ele falava assim, Arthur, quer água? Aí ele falava assim, Arthur, quer água? Quer água, quer? Não, primeiro quer água, quer, depois Arthur quer água, e depois ele começou a pedir. Então, assim, é uma vida cheia de altos e baixos, Cada conquista é considerada uma vitória. Então, é isso, é dizer que é possível sim, é um transtorno no comportamento, mas que o grande aliado no tratamento é o amor. E o olhar do pedagogo para aquela criança é fundamental. Tem um filme também, eu amo assistir filmes assim, como Estrelas na Terra, que ajuda muito, Nós, professores, todos os profissionais de saúde, para ter esse olhar diferenciado. Vem cá, Arthur. Chega aqui. Levanta, mãe. Levanta. Vem aqui que não vai dar para tu ver. Aqui, Arthur. Fala seu nome, mãe. Oi, meu nome é Arthur e tenho 11 anos. Levanta o rosto para falar. Oi, meu nome é Arthur e tenho 11 anos. E qual o seu sonho? Meu sonho é ser a minha carreira de YouTube e ser famoso por todo mundo. Sim. Como é a carreira de youtuber? É tipo gravar vídeos e ajudar a família, porque eu queria muito que ajudasse minha família, ser importante. E trabalhar pra minha mãe ter dinheiro pra conseguir as coisas que a gente quer. Ah, é mesmo? Que coisa boa. Então, seu sonho é ser youtuber. Que todo mundo me conheça. E todo mundo te conheça. Fala um pouco mais devagar. E você já sabe ler? Um pouquinho. Um pouquinho. E com a matemática, com os números, você gosta? Eu gosto de 2 mais 2 igual a 4, 0 mais 0 igual devagar, a 0. Devagar. 2 mais 2 igual a 4. 3 mais 2 igual a 6. 4 mais 8. E você gosta de brincar com seus amiguinhos? Quando tem assim, primo, alguém pra brincar? Eu gosto, mas eu fico triste porque meus amigos só chegam alguns dias, entendeu? Entendi. Então é isso, gente. Esse Arthur tem 11 anos. E assim, é uma dificuldade também a parte social, que a gente sabe, hoje em dia está melhor, mas já passamos por muitas situações porque as crianças não entendem. Então, assim, o trabalho de divulgação, o trabalho que
que as pessoas têm conhecimento sobre que o autismo está aí, né? Pode estar assim do seu lado. Então, assim, ter um olhar diferenciado, esse carinho, essa atenção é fundamental. Tá? Obrigada pela oportunidade, Deus abençoe a todos. Símbolos do autismo, cor azul. Um dos principais e mais conhecidos símbolos do autismo é o azul, cor escolhida para representar os meninos. Maioria dos casos de autismo, cerca de 80%, no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, alguns prédios recebem iluminação azul, fruto da iniciativa de instituições ligadas ao TEA. Como a escola lida com essas crianças? Olá, eu sou a professora Indaiara e estou gestora da Escola Municipal Regina Vital. Em nossa escola, nós, desde o ano de 2018, tivemos uma aluna com TEA, grau leve. E nesse ano 2021, ano assim, pandêmico, nós também tivemos outro caso de uma estudante, também com autismo, agora com um grau mais elevado um pouco. Mas assim, a escola tem assim, uma parceria muito grande com a família, com a sala de recursos, que não é a nossa escola, mas é uma escola próxima. E a gente busca métodos para a gente superar as dificuldades que o aluno apresenta, mediante o estudo dos relatórios médicos, da conversa com as professoras, né? A professora também dialoga com a estagiária. E a gente busca, assim, a família, a escola, se a criança também participa juntamente com o terapeuta ocupacional. A gente vai buscando apoios também de outras secretarias para desenvolver ainda mais esse estudante. Enquanto professores, a gente sabe que a formação continuada é algo importantíssimo, mas muitas vezes, por conta do tempo, de uma carga horária muito expressiva, fica dificultoso essa questão do estudo, né? Seja coletivo, através da reserva de carga horária, ou individual. Eu, enquanto gestora, busco estudar externamente para trazer para o grupo, mas a gente percebe, assim, de modo geral, uma certa, vamos dizer assim, a gente precisa de mais tempos para estar buscando estudar cada estudante, a gente precisa de mais professores para estar junto com a gente na sala de aula, para desenvolver um trabalho melhor de estudo, principalmente, e formação em prol dessa questão do autismo. O Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, para a conscientização acerca dessa questão, incentivando esforços para chamar a atenção sobre o assunto. Infelizmente, o preconceito e a discriminação ainda são grandes obstáculos aos autistas, o que dificulta a inclusão social. Junte-se a isso a dificuldade de realizar o tratamento pelo plano de saúde, que muitas vezes realiza negativas de cobertura de forma abusiva. No entanto, o paciente com TEA não está desprotegido e, através da justiça, é possível contestar situações adversas e garantir os direitos. Então, pessoal, essa foi a nossa contribuição para esse longo debate que gira em torno das crianças com transtorno do espectro autista. Espero que tenham gostado e muito obrigada.